Hoje é 7 de setembro, o dia da independência nacional. Um dia de muita alegria para nós brasileiros, um dia de celebração, porque nós conseguimos nos libertar da metrópole portuguesa, nós conseguimos a nossa independência de Portugal. Não foi uma independência cinematográfica, nem uma independência muito excitante, muito empolgante, que possa valer aí um filme contando a nossa história. Foi bem mais modesta do que outros países, não houve derramamento de sangue, na verdade, Dom Pedro estava até de pijama, mas eu vou deixar um link de um vídeo aqui na descrição para que você possa ver um pouco mais e conhecer um pouco mais sobre a nossa independência. Mas o dia da independência, o 7 de setembro de 2019, ele fica marcado como sendo não um dia de tanta celebração, mas mais um dia de luto para o nosso país. E isso porque hoje é um dia de reflexão. Bolsonaro solicitou que as pessoas fossem ao desfile do 7 de setembro em Brasília vestindo verde e amarelo, simbolizando o seu patriotismo e principalmente o seu apoio ao próprio governo que vem derretendo nas pesquisas, principalmente a sua aprovação. A última pesquisa divulgada pelo Datafolha mostrou que o Bolsonaro possui 29% de aprovação. Ainda oscila dentro daqueles 30% que nós aqui do canal do Professor Leonardo estamos falando há muito tempo, só que Bolsonaro está no seu patamar mais baixo de aprovação desde o começo do seu mandato. E hoje, o 7 de setembro, era uma forma de Bolsonaro mostrar ali a sua força, mostrar para o Brasil que a população ainda o apoiava. Houve também pessoas que decidiram ir de preto no desfile para mostrar o seu protesto, para mostrar o seu repúdio ao presidente. Só que a maioria das pessoas não estavam vestidas nem de verde, nem de amarelo, nem de preto, porque são pessoas que naturalmente, corriqueiramente, costumeiramente vão até o desfile para acompanhar, é uma tradição muito forte em várias cidades do Brasil, mas principalmente em Brasília, porque tem um desfile presidencial. Infelizmente, o desfile já acabou e não houve nenhum tipo de incidente. Havia um certo temor, muito por conta de um comunicado que foi emitido pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. E é por conta desse comunicado que hoje é um dia de luto para o nosso país. Porque o conteúdo do comunicado emitido pelo próprio Ministério para os seus servidores é algo que nos faz pensar, nos faz refletir, porque foi algo bastante, podemos dizer assim, indigesto e bastante desconfortável. Eu vou ler esse comunicado para vocês, eu vou mostrar aqui para vocês, o comunicado está aqui, é um trecho, essa é uma reportagem do Globo. Eu poderia falar, mas eu preferi ler para que vocês possam ver que não é mentira. Eu gostaria de ler na íntegra os pontos destacados pelo Globo. Mas vamos lá. Comunicamos a todos os usuários sobre as regras de acesso à esplanada nos dias 6 e 7 de setembro. Regras gerais. Não será permitida a entrada de servidores e colaboradores no bloco E e R, sede da esplanada, no dia 7. Somente os plantonistas terão acesso. Não será permitida a passagem de pessoas provenientes do anexo para o bloco R, sede. Até aqui, nenhum problema. Só que no final, o comunicado tem uma certa observação. Caso algum servidor esteja de plantão no dia 7, orientamos a não se aproximar das janelas durante o evento para não dificultar o trabalho dos observadores do Exército que podem confundir a situação com uma ameaça real e reagir de forma ostensiva e até letal. Então isso mesmo que vocês acabaram de ouvir. Houve um comunicado do Ministério da Ciência e Tecnologia para os seus servidores tomarem cuidado porque o Exército poderia reagir contra a população de modo letal. Então houve uma certa apreensão, porque esse comunicado choca as pessoas, esse comunicado deixa as pessoas em alerta e, claro, deixa o nosso país em certo luto, um pouco entristecido, porque mostra que o Exército poderia agir contra a população nacional. E sabendo o histórico de paranoia do presidente Bolsonaro, isso era uma situação que de fato poderia acontecer. Eu não culpo o Bolsonaro por ter aumentado a sua paranoia. Claro, faz um ano aí, praticamente, da facada que ele recebeu, um atentado contra a sua própria vida. Então é claro que você fica, de fato, perturbado, fica apreensivo, porque do nada Bolsonaro passou por um momento muito difícil. Viu ali a sua vida, esteve entre a vida e a morte, e foi um atentado que ainda causa problemas para Bolsonaro. Ele vai ter que passar por uma cirurgia agora por conta da facada. Então é totalmente compreensível que Bolsonaro tenha algumas fobias, tenha certos medos. Só que ele já era levemente paranoico porque falou que dormia abraçado a uma arma, é uma questão de muita insegurança. O presidente é uma pessoa bastante insegura. Então, nós levantaram a possibilidade de ter snipers durante a passeata, o que não é nada agradável, mesmo que você seja um apoiador de Bolsonaro. Possivelmente, em um determinado momento, uma mira de um sniper passou pela sua cabeça, então essa não é uma situação muito agradável e nem um pouco confortável. Mas, felizmente, isso
não ocorreu. Mas continua sendo um dia de luto, porque mostra que havia uma predisposição do Exército ou uma possibilidade do Exército de usar força letal contra a população nacional, isso contra a população brasileira, e isso, claro, não é nem um pouco agradável. Mas também é um dia de luto porque as pessoas não estão mais com tanta esperança como estavam no começo do governo. Hoje nós tivemos uma projeção do PIB que dificilmente o PIB vai ultrapassar os 2%. E muitas pessoas já não acreditam mais em uma retomada da economia para o ano de 2019. Então há um sentimento de desesperança, há um sentimento de tristeza com o nosso próprio país por conta das próprias ações que são promovidas pelo presidente. As pessoas, aí agora nós podemos falar sobre a desaprovação de Bolsonaro, porque as pessoas estão ficando cada vez mais insatisfeitas com Bolsonaro. Ele mantém ali um séquito fiel de pessoas, né? Ele mantém ali 30% hoje, o que é suficiente para ele ir para o segundo turno, mas há uma certa desaprovação aumentando por parte da população brasileira com relação ao governo Bolsonaro. Então isso causa uma tristeza, causa uma certa infelicidade com o próprio país quando você tem um presidente que ele não está sendo mais está sendo muito rejeitado pela população, e nós percebemos que quando as pessoas começam a achar que a aprovação, quando a gente começa a achar que nós não vamos ter uma melhora econômica, é claro que isso também provoca um certo sentimento de desesperança. E Bolsonaro apostava nesse 7 de setembro para começar um pouco a recuperar a sua força. Tanto que, hoje no desfile, duas figuras muito importantes para o governo Bolsonaro estiveram presentes, estiveram ao lado do presidente. Um deles, Silvio Santos, dono do SBT, que é uma televisão, um canal de televisão parceiro de Bolsonaro, e também o bispo Edir Macedo, dono da Record, mas principalmente o principal nome por trás da Igreja Universal, por trás dessa igreja da igreja neopentecostal no país. E você sabe, nós já estamos falando há meses a respeito disso, e ontem saiu uma reportagem na Folha de São Paulo, na Folha em parceria com o UOL, dizendo que o Bolsonaro agora ele vai adotar um discurso mais religioso para ter uma contenção ali do seu eleitorado que poderá deixá-lo. Isso nós já estamos falando há muito tempo a respeito disso, a respeito de um discurso mais religioso que Bolsonaro iria adotar. Não é novidade para ninguém se você acompanha aqui o canal do professor Leonardo. E ele mostra esse aceno, ele faz esse aceno ao trazer o bispo Edir Macedo, o bispo Macedo, para acompanhar o desfile da presidência ao seu lado. Ele recebeu a bênção recentemente do Edir Macedo lá no Templo de Salomão, em São Paulo, um templo gigantesco, um monumento da igreja evangélica, da igreja neopentecostal no Brasil, e agora ele traz mais uma vez o bispo Macedo para perto de si no seu desfile da independência. É mais uma vez um aceno do Bolsonaro para a comunidade evangélica que nós já havíamos falado há muito tempo que ele iria fazer, e nós já estávamos acompanhando isso há muito tempo. A comunidade evangélica ela vai ser uma comunidade, vai ser oficializada possivelmente em 2020, no próximo censo do IBGE, como sendo a religião com mais adeptos no Brasil. E ela é uma religião que tem um senso de comunidade, um senso de união muito forte. E isso garante a Bolsonaro muitos votos importantes e principalmente a influência no seu eleitorado, porque de fato, a figura do pastor, ele tem um rebanho, então as ovelhas elas seguem o pastor. Então o pastor da igreja evangélica, ele tem o poder de influenciar o seu rebanho, influenciar as suas ovelhas a votar em Bolsonaro. Então há um componente político também considerável nessa equação da igreja evangélica, e isso pode, obviamente, irá beneficiar Bolsonaro nas eleições de 2022. Mas você esteve no desfile do 7 de setembro, aqui na minha cidade nós não temos mais um desfile. Antigamente nós tínhamos também a bandinha, nós tínhamos marcha, mas agora isso acabou ficando um pouco mais... isso não acontece mais com tanta frequência aqui na minha cidade, não é mais tão popular. Hoje o 7 de setembro geralmente é mais um dia de feriado, as pessoas não vão trabalhar, aproveitam o dia para ficar com a sua família. Mas você esteve no 7 de setembro em Brasília, como que foi? Deixa aqui nos comentários como foi a organização. Principalmente, deixa aqui se você foi ao 7 de setembro, como foi o 7 de setembro na sua cidade. Muitas pessoas estavam de preto, muitas pessoas estavam de verde e amarelo, muitas pessoas não estavam nem aí. Deixa aqui nos comentários, me siga no Twitter também, @profleooficial, e compartilhe o vídeo do canal do professor Leonardo, porque daqui a pouco a gente vai voltar com mais um vídeo bem interessante. Então ative também as notificações para que você seja sempre um dos primeiros e seja também notificado quando nós lançarmos vídeos. Então me aguarde que daqui a pouco a gente vai voltar.